Bom, vamos lá. Não tem nada de novo a não ser a parte algébrica que nós vamos ter que rever, principalmente fatoração, trinômio, quadrado perfeito. Então, eu já comecei a aula com a introdução com um vídeo para vocês, que este professor ele faz lá na lousa, então vocês conseguem ver passo a passo esse desenvolvimento do trinômio, porque basicamente é relembrar o que nós já conhecemos do trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo, certo? Por quê? Porque esse tipo de equação, que é a equação normal da circunferência, ela é obtida quando a gente desenvolve os produtos notáveis, né? Como é a escrita reduzida? Não é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, é desenvolvido estes dois produtos notáveis, né? Então, quando eu tenho x menos a ao quadrado, para chegar na equação normal, é distribuído o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Beleza? Vamos ver aqui na prática. Por falta de um, serão dois vídeos, fora o meu, de explicação, que eu vou explicar este exercício para vocês, tá? Porque eu sei que essa parte algébrica aí dá um pouquinho de trabalho para entender, porque precisa abstrair algumas coisas. Então, eu peguei um exercício que diz que o raio da circunferência é determinada pela equação, tá vendo? Está na sua forma normal. Em unidades, eu preciso descobrir o raio desta circunferência. Então, veja só. Olha aqui, ó, o trinômio ele está sendo formado por x ao quadrado e 4x, certo? Então, aqui a primeira parte é, olha lá, a equação da circunferência reduzida, certo? X da circunferência, que é esse cara aqui, ó, que sempre ele vai ficar aberto, porque ele é o ponto genérico, ele representa qualquer coordenada x da circunferência. Menos o A não, o A é o centro, é o x do centro, que ele foi diluído, digamos assim, né? Porque ele é um número, ele foi uma coordenada, ele foi diluído junto com o b ao quadrado, junto com o raio ao quadrado quando ele passa para cá. Vamos supor que o raio, vamos pegar aqui, 5. Vamos supor que o raio fosse 5,25, ele veio para cá 25. Quando foi feita a operação, só sobrou menos 3 dele, certo? Então, é isso que nós vamos ter que descobrir, beleza? Então, a primeira etapa aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, vou juntar os termos, certo? Porque aqui ele dá na forma assim, ó, quadrado, quadrado, x primeiro y, depois x, depois y. Eu vou juntar x com x só para deixar eles juntinhos aqui do lado. X ao quadrado com 4x, y ao quadrado com o menos 6y, e esse 3 vamos jogar para lá por enquanto, só para que a gente possa ver direitinho o desenvolvimento do produto notável, beleza? Certo. Então, aqui é o seguinte, esse cara aqui, ele é o termo do meio, que é a partir desse termo que a gente consegue resolver, a partir desse termo do meio. Tem várias maneiras de resolver, vocês vão ver nos vídeos, tem um professor que chama de macete, né? Então tem uns atalhos. Se você já conhece a minha opinião, o mais fácil, o macete melhor que tem é o que vocês entenderem, é o que vocês conseguirem fazer. Por isso que eu estou deixando algumas opções para vocês aqui, certo? Então, assim, eu faço assim, ó, eu pego sempre esse termo no meio. Olha, esse 4x, ele é o menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Primeiro, por que menos? Porque ele é um produto notável de subtração. Então, ó, ele é o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo.
Então, eu sempre utilizo esse termo do meio para poder fazer este cálculo e concluir quanto era o A. Beleza ou não? Então, tá claro aqui, né? Ó, deu 4x, eu peguei o 4x. Quem é esse 4x? Esse 4x é a regra do produto notável. Menos duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo, que é a. E aí você pensa assim, né? Simples. Você pensa assim, horas, qual foi o número, né? Quem é esse A? Que número é esse que multiplicado por menos 2 deu 4? Só pode ser o menos 2, certo? Pode ser o menos 2. Menos 2 vezes menos 2 daria o 4x. Então eu já descobri a coordenada x do centro. Da mesma forma, eu vou descobrir a coordenada y do centro. Olha lá, peguei o termo que corresponde ao termo do meio do produto notável. Então, esse termo do meio, que é menos, não esquece do sinal, hein? Não esquece do sinal. Menos, tá lá, ó, menos 6y, ele é o resultado de menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Já vou adiantar que eu sei que tem gente que sempre pergunta, professor, mas da onde que está saindo esse 2? O 2 é da regra do produto notável, certo? Isso que eu falei, basicamente a gente vai ter que lembrar ali o trinômio quadrado perfeito. Quando a gente tem a regra pela 10ª vez, só nesse vídeo, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Esse é da regra. Menos duas vezes o primeiro termo, y, vezes o segundo, que é o b, que é o y do centro. Certo? Portanto, que número que multiplicado por menos 2 deu 6? O 3, né? O 3. Descobri que o B é 3. Logo, arrumando os carinha lá, eu descobri que o A é menos 2 e descobri que o B é 3. Concorda que esta equação, esta equação é a mesma, certo? Eu só dei uma arrumada nesses termos aí. Beleza? Por quê? Porque agora eu sei que número que era o raio que foi subtraído dos segundos termos, né, que são os números que foram elevados aos quadrados. Simples assim, ó, sem muita complicação. Ó, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, que nesse caso é mais, certo? Duas vezes o primeiro vezes o segundo, 4x, mais o quadrado do segundo, tá até em destaque, é o número que eu queria encontrar era esse. Esse era o meu objetivo. Quadrado do primeiro termo, aqui é menos, ó, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo que eu queria era o 9, certo? Ou seja, o raio é só você pegar todos esses números aqui. Ah, mas e quando não tiver número, que nem tem um desafio, e quando não tem número é zero, não tem nada que somar. Se tiver número, a gente soma. Se não tiver, não soma nada. Simples assim. Pega o termo que a gente descobriu, que é o 4, que eu queria, pega o 9 e pega o 3, que foi o resto que sobrou da subtração. Que subtração? A subtração do raio, certo? O raio era, exemplo, 25 foi para lá, menos 25 e foi feita a operação. O que sobrar a gente soma. 3, que foi o número que veio lá no enunciado. 4 que eu descobri. 9 deu 16. Ou seja, o raio é 4, certo? É sempre raiz quadrada, porque ó, raio ao quadrado. Raio ao quadrado. Esse número que a gente descobrir, o raio é 4. Raio ao quadrado é igual a soma, o raio é 4. Acabou, raio é 4. Beleza? Vocês viram que assim, é um trabalhinho na parte algébrica, essas interpretações que a gente tem que fazer, mas não tem nada de novo, certo? Mais um vídeo, tá vendo lá? Tem um exercício, né? O professor vai resolver passo a passo, o vídeo é curto, vale a pena assistir, é uma outra metodologia, a câmera vai filmando ele fazendo na caneta, então é para tentar atingir vocês
de diversas maneiras diferentes, e aí sim vocês entenderem, ah, gostei mais desse, vou fazer desse jeito, esse aqui eu consigo entender melhor. Beleza? Fica assim, vou deixar um desafio aqui para vocês, um exercício bem bacana. Ele está perguntando a área de um quadrado, certo? Inscrito, ou seja, ele está desenhado dentro, preso, os seus ladinhos, os seus vértices. Quando um quadrado está inscrito dentro de uma circunferência, os seus vértices, eles são tangentes, né? Eles só tocam a circunferência nos pontos. Fica mais um desafio ainda, por que não tentar fazer no GeoGebra? Digita a equação no GeoGebra, pega os pontos, desenha um quadrado lá dentro e pede para ele calcular a área para vocês, ver se vocês conseguem, certo? Fica o desafio, vou resolver na live com vocês, beleza? E aí, de mais a mais, são 3 exercícios que nós temos na apostila. O 1 para treinar essa parte algébrica, o 2 e o 3 já tem uma interpretação que tem que ser feita a mais, e como sempre, não deixem para fazer depois, certo? Tarefa mínima no plural, aula dada, aula estudada. Teve a aula, faça a tarefa mínima, faça a tarefa mínima. Beleza? Aquele abraço.